O Apóstolo, capítulo 2, dos confins da terra. Naquele dia de Pentecostes, Miriam, irmã de José, também conhecido como Barnabé, preparara uma grande recepção para os principais dos judeus de idioma helênico de Jerusalém. Miriam, viúva de um rico cipriota negociante de vinho, se havia estabelecido em Jerusalém depois da morte do marido. Fora impelida a fixar-se naquela capital pela afeição que devotava a seu irmão e pelo desejo de proporcionar ao filho único uma educação na tradição farisaica que predominara na família de seu pai. Esse filho, João, ou Marcos, segundo o chamavam no círculo mais íntimo dos judeus gregos seus amigos, se havia matriculado na escola da célebre sinagoga de Alexandria, onde recebia uma educação de acordo com as mais rigorosas normas da tradição farisaica. Para os estudos seculares, sua mãe tinha em casa um filósofo grego que comprara no mercado de escravos de Tiro e sob cuja influência João Marcos manifestara predileção pela língua grega, conforme sucedia naqueles tempos às pessoas de sua classe. A maioria dos judeus gregos morava na parte nova da cidade que surgira no Monte Scopus, fora das antigas muralhas em frente à Porta das Ovelhas. Acostumados a casas espaçosas com jardins e colunatas, não encontravam espaço para instalar-se nas antigas partes de população mais densa. A casa de Miriam, irmã de Barnabé, construída no estilo cipriota, assemelhava-se a um templo grego. Atrás havia um jardim cercado de um peristilo e era ali que ela oferecia frequentes banquetes aos chefes da comunidade greco-judaica de Jerusalém. Sua situação de viúva e de membro da Irmandade Beneficência impunha-lhe implicitamente uma certa modéstia no modo de viver. Mas esse dever era dominado por outro, também tácito, porém de maior força. Ela sentia-se na obrigação de contribuir para o esplendor de Jerusalém, para que os judeus que fossem visitar a capital, principalmente em dias festivos como aquele, levassem de retorno a impressão de terem estado numa cidade de elevada cultura e magnificente hospitalidade. Por isso tinha aquela casa de aparência de templo, o jardim, o peristilo, os inúmeros servidores e o hábito de promover reuniões. O dia estivera muito cálido e o sol começava a ocultar-se. Para o lado do levante, já as trevas vinham cobrindo as colinas de Moabe. Barnabé chegou antes dos convidados. A etiqueta exigiria que ele ajudasse a receber os convidados, caso não bastasse para isso a afeição que dedicava à irmã. José era o protetor e guardião oficial da irmã, o zelador de seus bens e guia espiritual de seu filho. Naquele momento, estava ao lado dela, no amplo terraço, de pavimento de mosaico e pendentes tapeçarias coloridas. Um grande anel brilhava em sua mão direita, e um negro manto, o manto dos doutores, recobria sua primorosa túnica. Miriam era alta, meava a casa dos 30 anos e era talvez um pouco nutrida em excesso para a sua altura. Mas a graça de seus movimentos fazia esquecer-lhe a relativa corpulência. Trajava de preto, conforme convinha ao seu estado de viúva. Uma leve túnica preta protegia seus ombros bem contornados e juvenis, caindo em caprichadas dobras até as sandálias. Os cabelos não eram arranjados à moda de Jerusalém, que exigia um alto penteado com um véu baixando até a cintura, e sim a moda da Alexandria grega, isto é, descobertos, puxados para trás de um sulco ao meio da cabeça e enrolados na nuca, mas com alguns cachos habilmente encaracolados a caírem sobre as faces. Os olhos de Miriam eram incomumente grandes, pois, de acordo com a moda de Alexandria, fora-lhes dado na infância um talho na pele,
para se parecerem a pêssegos. Tinha sobrancelhas e cílios artificialmente tingidos de preto, e seu corpo desprendia um agradável perfume de heliotrópio, tornado mais acentuado com um toque de fragrância de hortelã doce. Naquela tarde, José encontrara a irmã em seu caramanchão particular ou jardim de especiarias, onde ela passava a maior parte do tempo. Os dois se saudaram com as frases exageradas e estilizadas, muito em voga entre os íntimos, repassadas de um eco helenizado do Cântico dos Cânticos. Salve tu, ó mais gracioso dos homens! A paz está contigo, meu irmão? Sim, a paz está comigo, minha irmã. As sombras de tua face exprimem inquietação? Que cuidado lhe lançou suas sombras? Hoje, no pátio do templo, ouvi novas que puseram uma tempestade em meu coração e um tremor em meus joelhos. Respondeu José. Os pátios do templo são os ninhos de tempestades de Israel. Quem poderá lá entrar sem se sentir perturbado? Rogo a Deus para que nenhuma revolta esteja outra vez fermentando, para a espada de Edom não ter de ceifar outra seara. Depois do exórdio das saudações, a conversação assumia um tom menos elevado, mais familiar. Revolta? Repetiu José. Não se trata disso. Ou melhor, não se trata de revolta de punhos cerrados, e sim de revolta de palavras e de espírito. A irmã de José sorriu ao redarguir. Se assim é, não há perigo. As revoltas são facilmente abafadas quando se trata da voz de Jacó e não das mãos de Esaú. Sem sorrir para Miriam, Barnabé lhe volveu. Às vezes, as tempestades desencadeadas por palavras não se amainam tão facilmente como as provocadas pelos atos. Muitas coisas que aconteceram nos pátios do templo já foram esquecidas, mas as palavras que lá disseram persistirão para sempre. Sem ainda tomar a sério o que ele dizia, a irmã replicou-lhe: Seja como for, José, vou dar-te uma notícia que dissipará as sombras do teu rosto. Esta noite teremos entre os convidados a mais feliz e prendada das mulheres. Zípora mandou dizer que vem. Sinto-me curiosa de ver a que novo artifício recorrerá para conquistar o coração do mais digno dos homens de Jerusalém. José segurou a mão da irmã. Sabia quanto ela se preocupava com a solteirice dele e que acariciava a ideia de ter como cunhada Zípora, a filha do rico presidente da sinagoga dos Cilícios. Sentia-se grato pela sua intenção, mas não lhe podia satisfazer o desejo. Ainda que ela recorra a todos os artifícios das mais formosas mulheres do mundo, tornou-lhe José, jamais igualará em beleza minha querida irmã. Um leve rubor subiu às faces de Miriam, pois ela sabia que José falava com sinceridade, que para ele a irmã era a mais adorável das mulheres. Mas aquelas palavras com que ele procurara lisonjear-lhe a vaidade não lhe causaram prazer. Vinham-lhe à lembrança suas contínuas recusas em se casar. Por mais que lhe sugerisse casamentos, José sempre achava indignas as noivas possíveis em comparação com sua irmã. Vou procurar os vendedores de elixires mágicos, irmão, para conseguir algum que, em vez de realçar, diminua os encantos feminis, pois só assim teus olhos buscarão de preferência outras mulheres. De nada valerá, pois a lua é mais bela quando brilha através de uma nuvem do que quando o firmamento está limpo. Miriam tapou com a mão a boca de José porque viu seu filho João entrar no jardim. O menino, vestido para a reunião, tinha uma túnica de seda e sobre ela uma espécie de toga enfeitada ao estilo cipriota, com figuras negras de animais tecidas sobre fundo branco, estilo que não se harmonizava com a tradição farisaica em que fora educado. Os judeus gregos
não conseguiam libertar-se completamente dos costumes que traziam de suas terras natais. Por mais tempo que vivessem em Jerusalém, retornavam ocasionalmente a seus costumes primitivos, como se não quisessem abster-se totalmente de prestar sua homenagem aos deuses estrangeiros. Satisfeitíssimo de ver o tio, foi com esforço que o rapazinho se lembrou de que, segundo as leis de Israel, as primeiras homenagens deveriam ser dirigidas à sua mãe. Em consequência, inclinou-se diante dela, proferindo palavras de saudação e, em seguida, voltou-se ansioso para Barnabé. Momentos depois, Miriam se retirou para dar as últimas providências para a recepção. Grande era a afeição entre o pequeno João e o tio. Privado de pai desde tenra infância, o menino se apegava ao irmão de sua mãe, aceitando-o de bom grado como guia espiritual e mestre. E nessa qualidade lhe expunha sem reservas todas as dúvidas que lhe perturbavam o coração adolescente. E depois de saudações apressadas, começou a assediar o tio com perguntas. Dize-me uma coisa, meu mestre e guia, inquiriu, segurando a mão de José, ao caminhar com este entre os canteiros floridos do jardim de Miriam. É verdade o que esta manhã disseram no pátio do templo? Isto é, que o Messias já veio e que nós não o reconhecemos e o matamos? Quem te contou essas coisas, filho? Interrogou José admirado. Alguns homens daqui de casa que estiveram no pátio do templo esta manhã ouviram essa notícia das bocas dos mensageiros. Todos os servidores não falam em outra coisa. Até Sadaus, meu professor grego, já é sabedor de tudo. O Deus de Israel não nos ocultará a verdade, respondeu José piamente. Se essa coisa for de Deus, em breve veremos um grande dia. E se não foi Deus quem edificou a casa, os edificadores terão trabalhado em vão. Eles dizem que o Messias tinha de sofrer e que isto foi predito pelos profetas. É verdade, meu tio e mestre. Aqueles homens realmente reforçavam suas afirmações com palavras dos profetas. Mas agora volta, filho, para os teus estudos. Em ocasião mais oportuna conversaremos sobre este assunto. Mas o rapaz não arredou o pé. Disseram que ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos. Meu filho, não permitas que tua atenção se afaste dos estudos. Mas como poderei pensar em estudos se o Messias já veio? Exclamou o rapaz com exaltação. E erguendo os braços acrescentou, graças vos dou, meu Deus, por me ter descriado judeu e herdeiro da esperança do Messias. José nada respondeu, mas disse para si, o vento carrega nas asas as novas do Messias, e os pequenos e as crianças de peito darão dele testemunho. O tio e os sobrinhos saíram do jardim e se dirigiram para o terraço, onde os convidados já chegavam aos grupos, cada grupo de determinada sinagoga e precedidos de seu chefe. No vestíbulo exterior encontrava-se o mordomo com seus auxiliares para conduzirem os recém-chegados ao terraço da entrada. Viam-se entre eles congregantes da sinagoga de Alexandria, liderados pelo seu chefe Antônio. Filipe, o eminente chefe da sinagoga cilícia, levava o grupo ao que pertencia José. Embora fossem cipriotas, Barnabé e Miriam filiavam-se à sinagoga cilícia. Misturados com os congregantes cilícios, havia outros peregrinos do estrangeiro. Também compareceram Nicanor e Timão, da sinagoga de Antioquia da Síria, congregantes das sinagogas de Cirene e Líbia, e até capadócios e moradores da remota região de Listra. Entre os judeus de idioma helênico, o mais notável era o pregador Estevão, cujos sermões em grego constituíam motivo de orgulho para sua congregação. Muitas das fisionomias dos convidados do estrangeiro já eram familiares a Miriam e a Barnabé,
Os navios de seu pai haviam cruzado entre Salamis, a capital de Chipre, e as cidades da Panfilha, e muitos mercadores que os visitaram na sua ilha figuravam agora entre seus convidados em Jerusalém. 3 continentes, a África, a Ásia e a Europa, faziam-se representar pela multidão de trajos multicores que passeava pelas alamedas do jardim. Os mais imponentes entre eles, os mais majestosos de aspecto e maneiras, eram os que usavam togas, os cidadãos da Senhora do Mundo. Aliás, nunca se tinha certeza de que todos que usavam togas fossem cidadãos de Roma, e de que entre os que não as traziam também não os houvesse. Muitos homens que gozavam todos os preciosos direitos da cidadania romana haviam preferido comparecer na reunião com os mantos de pelo de cabra, característicos de sua localidade e profissão. O jovem Saulo, sua irmã casada Janina, o marido desta, de nome Simão, e seu filho Ben-Nehama, assim como outros da cidade de Tarso, que obtiveram as regalias da cidadania romana para seus habitantes, não usavam togas e sim as simples vestimentas de seus compatriotas. Conforme o costume de Jerusalém, os homens foram recebidos por Barnabé e seu sobrinho, que faziam os criados trazer frutas e vinhos. Miriam presidia em outra sala a recepção das mulheres. Depois, os homens e as mulheres se reuniram no frescor da noite, junto do tanque e dos ciprestes, onde se espalhava a suave claridade de luzes colocadas ao alto das colunas. Pequenos grupos se reuniam ansiosos em volta dos recém-chegados do estrangeiro a pedir notícias dos amigos e parentes de suas terras natais, ou dos sucessos públicos daquelas terras longínquas. As notícias nunca podiam ser muito recentes, pois o jornadear era lento e muitas semanas durava uma viagem das cidades da África, Ásia Menor e Europa à capital judaica. Fosse como fosse, não poderiam conseguir coisa melhor. Grande interesse despertavam as narrações dos forasteiros das remotas Panfilha e Lísias, pois contavam que, desde que o imperador Tibério mandara matar seu antigo conselheiro favorito, Sejano, perseguidor dos judeus, e os pusera sob o governo de sua piedosa tia Antônia, a situação dos judeus daquela parte do império havia se tornado muito favorável. Os gregos daquela região, que sempre sentiam ciúmes dos privilégios de que gozavam os judeus no tocante à sua religião e que nos tempos de Sejano mais de uma vez profanaram seus templos, haviam mudado de atitude e, se esta não era amistosa, pelo menos não era agressiva. Em nosso país, declarou um judeu da distante província da Galácia, são excelentes as relações entre nós e os gentios. Um novo espírito os anima. Nos sábados, muitos deles vão às sinagogas ouvir os nossos pregadores ambulantes e alguns começaram a estudar as nossas orações e a nossa Torá. Yohanan ben Zadok, gritou um judeu de Antioquia a um amigo que se achava empenhado em discussão sobre os projetos de Agripa em relação ao trono de Judá. Yohanan ben Zadok, venha escutar o que este peregrino da Galácia está dizendo. Outros que se achavam perto de Yohanan saíram de seus grupos para se reunirem em torno dos peregrinos da Galácia e ouviram maravilhados suas histórias sobre os justos entre os povos do mundo, ou, segundo lhes chamavam os judeus gregos, sobre os gentios piedosos. Em nossa cidade de Damasco, muitas mulheres quiseram ser batizadas e adotaram a fé judaica, dizia um damasceno. Quase se pode dizer que isto se deu com todas as mulheres. Em nossas cidades de Icônio e da Licaônia, muitos gregos se converteram e não só se fizeram batizar, como também quiseram ser circuncidados.
Um peregrino da província da Psídia relatou que um grupo de gregos da cidade de Antioquia da Psídia, que haviam frequentado assiduamente aos sábados os serviços religiosos dos judeus, manifestaram o desejo de se converterem. Em vista disso, a congregação de Antioquia mandara uma mensagem ao chefe dos fariseus de Jerusalém que, por seu turno, enviara um mensageiro especial a Antioquia da Psídia. Mas o mensageiro conseguira converter unicamente as mulheres, pois os homens, ao saberem que, para pertencerem ao pacto de Abraão, precisavam ser circuncidados, se recusaram a se submeter a essa exigência. Em tom galhofeiro e sarcástico, Saulo de Tarso comentou: os gentios são uns gladiadores heróicos nas arenas, lutam como uns bravos com outros gladiadores e até com feras, mas em se tratando de circuncisão esfriam cheios de medo. Mas um judeu da Panfilha objetou: não é o medo que os faz recuar ante a circuncisão, e sim a sua glorificação do corpo humano. Desde a primeira meninice os habitua a adorar a beleza física e por isso lhes desagrada prejudicar-lhe a perfeição. Muitos gregos me disseram que, se não fosse essa exigência, se submeteriam às outras leis e mandamentos da fé judaica. Entre nós, em Listra, os gentios piedosos se dirigiram aos anciãos da congregação pedindo-lhes concessões no tocante à pureza dos alimentos e igualmente que os dispensassem da circuncisão. Se nos contentássemos com o simples batismo, como no caso das mulheres, eles se tornariam israelitas? E depois, não desejariam outra coisa? Possivelmente querem que revoguemos todas as leis e mandamentos? Pelos modos, eles gostariam de gozar tanto neste mundo como no outro e de bom grado participariam da herança de Jacó, mas sem as leis de Moisés? Quem quiser acolher-se sob as asas da verdadeira divindade precisa fazer sacrifícios, precisa ser santo e puro. Novamente, fora o jovem Saulo quem falara, sem notar que muitos circunstantes achavam incorreto ele erguer a voz num lugar onde se achavam tantas pessoas eminentes. Seu companheiro Barnabé, que se achava a seu lado, repuxou-lhe a manga de leve. Tendo em vista esses fatos, sobreveio outro peregrino. Parece-me que nossos rabis deviam fazer qualquer coisa nesse sentido. A mão de Deus está a bater no coração dos gentios. Eis uma verdade que poderão atestar todos os que moram entre eles. Houve gentios que nos mandaram trazer dinheiro para comprarmos oferendas e levá-las ao templo. Grande número deles nos acompanhou em parte da viagem juntamente com judeus da Frígia para nos servirem de escolta contra os assaltos dos ladrões. E na ocasião da despedida na praia onde embarcamos, seus olhos ficaram cheios de lágrimas. Por nosso intermédio, mandaram seus rogos ao templo de Deus, suas bênçãos a Jerusalém e sua submissão ao Deus de Israel. As palavras do frígio causaram profunda impressão nos ouvintes. Outros peregrinos prosseguiram no mesmo assunto. Sim, já é tempo. E mais do que tempo de fazermos alguma coisa pelos gentios. A graça de Deus se tem derramado sobre eles, seus olhos estão se abrindo para a luz da Torá e seus corações são impelidos para o Deus de Israel. Mas os rabis nas portas do templo não os deixam entrar, volveu Filipe, o presidente da sinagoga cilícia. Se quem houvesse dito estas palavras fosse pessoa de menos importância, ouviria réplicas veementes. Mas, como as proferiram seus lábios, todos guardaram silêncio. Em seguida, fez-se ouvir a voz de outro peregrino. Em meu percurso de Pérgamo da Panfilha para Salamis, em Chipre, viajei em um navio de Alexandria e um dia, passeando a bordo, aproximei-me do convés inferior onde ficam os escravos acorrentados aos remos, e então ouvi uma voz brotada das profundezas do sofrimento humano, saída de um mundo onde não existe mais a esperança. Bendito sejas, ó Filho de Israel,
Sei que vais a Jerusalém, ao templo do Deus vivo. Ora por mim ao teu Deus para que ele veja a minha miséria e venha em meu socorro. E eu então volvi para as entranhas do navio. És também dos filhos de Israel? E a voz respondeu: Não, sou do Reno, e meu Deus é Votã. Mas em meus sofrimentos ouvi falar no Deus de Israel. Por isso mando-lhe minha súplica ao seu templo, por vosso intermédio. Do Oriente ao Ocidente ouvimos as vozes das nações chamando: Vinde, subamos a montanha de Deus. Sim, o Deus de Israel está batendo nos corações dos gentios, como Zacarias profetizou. Do poente ao levante, o meu nome é grande entre as nações. Em toda parte se ergue para o céu o fumo dos sacrifícios e são trazidas dádivas em meu nome. Pois o meu nome é grande entre as nações, disse o Senhor dos Exércitos. Pois até os que adoram a obra de suas mãos têm o pensamento em Deus, até em seus ídolos adoram o Deus de Israel. Foi o pregador Estevão quem assim falou, com a voz vibrante de exaltação, e a levantar os braços e o rosto para a claridade das estrelas. Houve um momento de silêncio e, em seguida, alguém perguntou: Que será o que existe em Israel que lhe atrai os corações dos povos? É o sábado sagrado que só Israel respeita, respondeu um dos presentes. Estás enganado, é nossa crença na ressurreição, respondeu outro. Não é isso, opinou um terceiro. É a promessa do Messias, o Salvador. Os gentios ouviram falar que Israel o espera e, por isso, são impelidos para nós. Também eles terão sua parte no reino do céu. Não foram os homens da Galiléia que declararam hoje no templo que o Messias, filho de Davi, já veio, que foi o primeiro a ressurgir dos mortos, e então se apresentou a eles, mandando que fossem revelar a boa nova a Israel e propagá-la pelo mundo? Sim, ouvi falar a respeito. Correu esse rumor na nossa sinagoga, que é a dos Cilícios, declarou seu presidente. Também na nossa se falou nisso, sobreveio um judeu de Alexandria. Mas os que espalhavam essas novas eram uns galileus simples e ignorantes. Em vida do Rabi, eles foram seus discípulos e o Rabi lhes apareceu depois de morto. Essa notícia se propaga como levada nas asas do vento. Que dizem os nossos sábios a respeito? Chegou a hora de mandares teu julgador fazer justiça, exclamou o pregador Estevão, elevando as mãos, e proferiu a bênção que os sábios formularam para os gentios piedosos, que a tua misericórdia se volte para os gentios tementes a Deus, e nos dispenses a todos a recompensa merecida pelos que obedecem à tua vontade. Mais tarde, depois que os convidados se dispersaram pelo terraço ajardinado da casa da viúva, Barnabé, o jovem levita, ainda continuava sentado no mesmo lugar, absorto em profunda meditação. Seu olhar se fixava nas estrelas que brilhavam acima de sua cabeça. A seu lado achava-se Zípora, a mais bela das filhas de Jerusalém. Estavam de mãos dadas, e o olhar de Barnabé não se despregava do dossel azul escuro do firmamento que se estendia sobre as grandes e negras muralhas das colinas de Moabe. Debaixo, através das sombras da noite, vinha o reflexo das águas do Mar Morto, que se estendia aos pés daquelas colinas. O mundo inteiro jazia expectante, preparado para a graça de Deus, enquanto Barnabé continuava sentado de mãos dadas com Zípora, a mais formosa das filhas de Jerusalém. Um grande calor erguia-se do seio da noite. As plantas, que absorveram o ardor do sol o dia inteiro, prodigalizavam seus perfumes de receio de que os ventos do deserto lhes roubassem, carregando-os para longe. A noite era como um corpo humano que atingiu a sua maturidade. O silêncio estava repleto de um anseio mudo e perturbador, e Barnabé
de olhos cravados no profundo firmamento que se espraiava cintilante para o deserto de Jericó, não tinha consciência de estar com a mão de Zípora presa à sua. Durante longo tempo as duas mãos se conservaram assim, como se algo fluísse de uma para a outra, aplacando a sede da sua juventude. Mas os dois apenas tinham um acordo da presença da noite, que os empolgava com a sua tepidez e silêncio. Por que razão o povo de Israel foi privado do dom da profecia? Perguntou subitamente Zípora. Por que já não aparecem profetas como nos tempos de nossos antepassados? Porventura somos piores que eles? Como se explica este silêncio de Deus? Ninguém respondeu à pergunta. Nem Zípora parecia esperar a resposta. O som de sua voz era como o de um sino dentro d'água a espalhar as vibrações pelas ondas. E Zípora continuou falando para si, mais em sonho do que desperta. Às vezes penso que se aproximam os tempos em que ele derramará seu espírito sobre toda a humanidade, conforme prometeu aos profetas. Sinto que estão a chegar os tempos que se ouvirão novamente profecias em Israel, em que ele enviará seu espírito, não só para os eleitos, para os doutos e sábios, como também para os simples de coração. E também sobre nós, as mulheres, seu espírito baixará como um orvalho refrigerante. Ele cobrirá a terra inteira e as escamas cairão dos nossos olhos, deixando-nos ver as coisas sob outro aspecto e enchendo-nos os corações de outros sentimentos. Por vezes se me afigura que sou empolgada por uma força incompreensível. Sinto-me como um fruto que amadureceu no verão. Assim como Ana, a mãe de Samuel, fico embriagada, não com o vinho, mas com essa força que enche meu íntimo, procurando expandir-me em palavras, forçando meus lábios a se abrirem. E quando essas palavras brotam dos meus lábios, não lhes compreendo a significação. Elas borbotam como água de uma fonte generosa, e reconheço que é Deus quem fala pela minha boca. Todos nós ardemos de sede de salvação e ansiamos pela palavra de Deus, que é a bebida que nos aplacará este anseio, respondeu Barnabé. Como a profetisa Débora, muitas vezes desejo empunhar a bandeira de meu povo e entoar o cântico do triunfo e da salvação. E às vezes é tão forte esse impulso que acredito que tenho o poder de fazer a salvação descer do céu. Meu coração se enche da beleza dos mundos supremos e ouço o farfalhar de asas, mas não chego a ver os anjos. Sinto a impressão de que se vai abrir uma porta para eu devassar até os mais recônditos mistérios, e parece-me que soa uma voz naquela parede fechada, e dos céus vai descer uma mensagem com letras de fogo para eu devorá-la com os meus olhos e apregoá-la para a salvação do povo de Israel. Subitamente, Barnabé teve a consciência de estar na sua mão, cálida como um facho ardente, a mão de Zípora. Olhou para o rosto da jovem, seus olhos brilhavam como as estrelas que enchiam o céu, e seu brilho era como um fogo misterioso que o enchia de beatitude e de terror. Zípora, como és formosa! Pareces Débora, e que com tua palavra derramarás a claridade de uma nova esperança em Israel. Mas quando Deus recorreu ao auxílio de uma mulher? Somente os idólatras têm sibilas. A mulher é um vaso impuro de que o Deus de Israel não quererá utilizar-se. Ela tem o coração pintado, assim como os lábios e as faces, e seu desejo se volta unicamente para o homem. Assim disse uma voz em um recanto mergulhado em trevas, e a rudeza das palavras revelava a presença do jovem Saulo de Tarso. Acaso Deus não se utilizou da profetisa Débora? Ela não foi juíza em Israel e Deus não a mandou com sua mensagem a Baraque, filho de Abinoam,
para preparar a grande vitória que ela profetizara? Já se passaram os tempos em que as profecias eram um campo virgem que todos podiam arar. Hoje o céu se fechou para nós. Israel encontra-se mergulhado em trevas. Deus fala hoje pela boca dos doutos e da sua lei. Por isso devemos concentrar a atenção na Torá. Devemos dedicar-nos de todo o coração a ela. Só pela Torá receberemos o Espírito Santo, respondeu exaltadamente Saulo. Desprendendo a sua mão da discípula, Barnabé perguntou: E qual o caminho para chegarmos à Torá? Só existe um, que é o da renúncia, do afastamento e da devoção. Enfim, o caminho do farisaísmo. Quem se quiser dedicar à Torá deve se dedicar totalmente. Não permitas que uma mulher se interponha entre ti e a Torá. A Torá é ciumenta, exige uma alma em toda a plenitude. Tua alma deve ser uma flama ardente, porquanto está escrito: minha alma anseia pela Torá. Concentra nela a tua varonilidade. Esta é a profecia dos nossos tempos. E como poderá uma mulher dedicar-se à Torá se todos os seus pensamentos se voltam para o homem e tudo o que ela faz são artifícios para prendê-lo? Até o dom da profecia ela usaria como enfeite, como usa o carmim dos lábios para atraí-lo e escravizá-lo. Não tanto nas palavras de Saulo como no tom com que foram ditas notava-se clara manifestação de ciúme. Ele lutava com aquela mulher pela posse da alma do amigo. Mas levantando-se de ímpeto, Zípora lhe retorquiu: Saulo de Tarso, não são os homens os únicos capazes de afastar-se do mundo por amor de Deus. Também a mulher pode dominar os desejos terrenos e consagrar-lhe virgindade. Tens razão. O espírito da profecia tem zelos e exige a perene virgindade da mulher. Só agora compreendo as sábias palavras de Salomão. Bem-aventurada é a mulher estéril e sem impureza. Agradeço-te, Saulo. Saulo de Tarso, disseste uma grande verdade. E após ter proferido essas palavras, Zípora se afastou dos dois jovens.